Olá, tudo bem? Hoje, sexta-feira, dia 20 de junho. Boa noite para você que está assistindo ao vivo, que vai assistir daqui a pouquinho. Assistir de manhã, bom dia, se boa tarde, à tarde, boa tarde. Deus abençoe você e a sua família ricamente. Estamos aqui para mais um vídeo da Santa Palavra de Deus. E o estudo que nós temos estudado esse trimestre, né? A gente não tem feito todos os vídeos, não tem dado, infelizmente. Aí sobre as imagens, né, as figuras, as sombras, que significam como que Deus revela o futuro para o seu povo, né? Através das profecias, ele usa algumas figuras, algumas imagens, e também tem repetição na história, né? Muitos dizem que a história é cíclica, ou seja, a história ela vai, vem, depois volta, né? E os eventos nós vamos ver nessa lição, estamos na 12ª lição, próxima da 13ª, depois nós vamos estudar o livro de Êxodo, um livro muito bonito, e com a graça de Deus, nesse livro vai dar para a gente passar a estudar aí durante o trimestre todo com a graça de Deus, né? E precursores dos eventos finais, né? Então essa é a lição que nós vamos estudar, e nós vamos estudar alguns eventos que se deram no passado, algumas profecias que foram dadas no passado, que houve cumprimento dessa profecia, né? Ou dessas profecias, né? E houve repetição delas, não exatamente iguais, né? Mas muito parecida. O que aconteceu numa época do que aconteceu em outra época. E nós cremos que isso tudo vai voltar a acontecer, né? E a Bíblia nos mostra isso. E a gente vai estudar aqui, começando com Daniel capítulo 2, tá? Mas vamos dar uma oração, né? Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo para podermos fazer o estudo da palavra de Deus, né? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, olhe comigo, por favor. Maravilhoso Deus, bondoso eterno Pai, obrigado, Senhor, por esses 6 dias da semana que o Senhor nos deste. Obrigado porque estamos entrando aqui no pôr do sol, já passamos o pôr do sol do entrando no 7º dia, já estamos nas horas do sábado. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, proteja, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, visite sua casa, visite sua família, visite sua pessoa, Pai, e a minha também, e a minha família também, para que nós possamos, Senhor, aquilo que há de problemas em nossa vida, deixar em Tuas mãos para que o Senhor os resolva. E ajude o estudo da Tua palavra, que vamos ver como que o Senhor é soberano, está no comando da história. E apesar de estarmos vivendo momentos tão difíceis, o Senhor está no controle e a Tua palavra vai nos mostrar que brevemente vai acontecer. Fica conosco, nos abençoe. Em nome de Jesus, que agradecidos pedimos. Amém. Amém. Muito bem, queridos, vamos abrir a Bíblia. Vamos lá no livro de Daniel, capítulo 2, lá no Velho Testamento. É uma profecia que foi dada, né, durante o império que dominava aquela região, né, bíblica daquela época. Era o império, né, o mundo conhecido, né, o mundo civilizado conhecido daquela época, o império babilônico, né, da Babilônia. E nós sabemos que ele estava dominando todas as nações ali, circunvizinhas, e ao dominar essas nações circunvizinhas, o que ele fazia? Destruía os deuses, né, ou os símbolos dos deuses dessas nações, e levava os jovens, né, principalmente os jovens, lá para a Babilônia, para que eles fossem educados na cultura babilônica, para que eles, assim, adquirissem esses costumes e passassem para a sua família depois, né? E quando eles destruíram Israel, Jerusalém, né? E levaram cativo, destruíram a primeira coisa o templo de Jerusalém, que era o símbolo da presença de Deus, do Deus que nós servimos hoje, o Deus criador de todas as coisas, dos céus e da terra, né? O Deus que nos mantém, né? E eles queriam destruir esse Deus, né? Tudo que se ligava a esse Deus. Então destruíram o templo, que era o símbolo maior. E não passasse isso, eles pegaram os utensílios sagrados daquele templo e levaram para a Babilônia. E levaram muitos jovens, entre os quais foi Daniel e seus 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Primeira coisa, quando eles chegaram lá, o que eles fizeram? Primeira coisa que o rei fez
foi mudar o nome deles. Então, veja bem, destruir o Deus deles e depois mudar os nomes deles. Sabe por quê? Porque Daniel, os nomes originais deles, né? Todos os nomes originais eram, tinha significado com o Deus de Israel, né? De Daniel, por exemplo, pôs o nome de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, de Mesaque e Azarias, de Abednego. Então, Daniel, né? Ananias e Sadraque e Azarias, Mesaque, melhor dizendo, eram nomes que se referiam ao Deus de Israel, ao Deus Criador. Então ele muda esses nomes. E esses nomes que eles colocaram aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram nomes que exaltavam os deuses da Babilônia. Né? Então, queridos, isso que eles fizeram. E além disso, veja aí a expertise que eles tinham, né? Além disso, eles agora, a alimentação, eles colocam a alimentação que eles eram acostumados. Né? É interessante que quando mudaram o nome, os 3 jovens hebreus e mais Daniel não reclamaram, não tem problema. Por quê? Porque o nome é o rei que estava dando para eles, né? Mas eles sabiam qual era o nome deles e o que significava. Então aquele nome com o significado dos deuses não tinha problema nenhum para eles. Mas quando o rei mandou mudar a alimentação, aí Daniel falou, não, peraí, o vinho aí, esses alimentos que eram sacrificados aos ídolos, esses alimentos imundos, que Deus proibiu lá em Levíticos capítulo 11, né? Esses alimentos nós não vamos comer, não vamos comer, né? E aí você sabe aquela história, né? Que deu 10 dias de experiência para comer só uma alimentação vegetariana, depois de algum tempo levaram lá para o rei para examinar como que eles estavam, se eles não estavam fracos, né? Mas eles estavam mais bonitos, mais inteligentes que todos os outros, né? Claro que a alimentação, todas as coisas que Deus fala para a gente seguir, é o melhor para nós, né? E então, eles foram constituídos, né? Como príncipes lá da Babilônia, né? Tiveram cargos lá, né? E o rei teve um sonho, Nabucodonosor, né? Ele teve um sonho e o sonho ele esqueceu o sonho, né? E aí ele começou a chamar os astrólogos, os magos, os encantadores, está no capítulo 2, você pode ver depois. E todos eles vieram e falaram, rei, não tem problema, conta o teu sonho aí que a gente vai dar a interpretação. Mas o rei falou assim, eu esqueci, vocês têm que me falar o sonho, que quando vocês falarem eu vou me lembrar. Agora a gente não sabe se realmente o rei esqueceu, ou se ele falou que esqueceu, para ver se eles realmente sabiam, né? Conheciam, porque a interpretação qualquer um pode dar, né? Não sabemos, a Bíblia não fala, mas seja uma coisa ou outra, né? Eles não podiam fazer, olha, o senhor requer aí só os deuses, né? É que pode conseguir isso, e eles não habitam com os seres humanos, né? Os deuses pagãos eram distantes, tudo, né? Diferente do Deus de Israel, o Deus que nós servimos, hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. E Jesus veio e viveu conosco, né? E Jesus prometeu, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, esse é o nosso Deus. O Deus Jesus que morre pelo seu povo, né? E os deuses pagãos eram exatamente o contrário. Tinha que oferecer sacrifícios, até humanos, para aplacar a ira deles, né? Então, esses astrólogos, magos lá, né? Eles falam, isso não pode, só os deuses e eles não importam com a gente, né? Né? Até que Daniel ficou sabendo, Daniel falou assim, não, fala para o rei dar um tempo, né? Que eu vou orar a meu Deus, né? E o meu Deus vai revelar esse sonho, né? E aí Daniel, né, foi levado até a presença do rei, né? E aí, é uma passagem interessante aqui, gostaria de dizer para vocês, o capítulo 2, 26 e 27. Olha o que o rei falou. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, né? Beltesazar, nome a Deus. Agora, Daniel era um nome, mas não tinha problema isso. Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a interpretação? Eram duas coisas, né? E respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que Deus requer nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir do rei. Você viu que interessante? Né? Aqui Daniel não chamou a glória e a honra para ele, apesar que o rei deu toda a possibilidade dele fazer isso, né? Mas ele respondeu em parte conforme os próprios astrólogos, né, os magos lá responderam, olha,
O ser humano nenhum pode fazer isso, rei. Só os deuses, e ele não habita conosco. E ele diz aqui, ó, nem sábio, nem astrólogo, nem médico, ninguém pode saber. Ou seja, mais ou menos igual. Nenhum ser humano pode saber. Mas o 29 está a diferença aqui, né? Mas há um Deus nos céus, o qual revela o segredo. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. E o teu sonho e as visões da tua cabeça são estas. Aí ele passou a contar. Então, veja, irmão, há um Deus no céu. Meu amado, meu querido, se você serve a Deus, parabéns, continue firme ao lado dele. Se você ainda não tem um compromisso com Deus, né, faça esse compromisso com Deus. Porque o Deus que nós servimos é o Deus dos impossíveis. Tudo é possível para aquele que crê nesse Deus. Louvado seja Deus, glória a Deus. Né? Então, Daniel conta ao rei, ó rei, estava sonhando, né, na tua visão, e você viu uma grande estátua. E essa estátua ela tinha a cabeça de ouro, ela tinha o ventre de prata, desculpa, ela tinha o peito de prata, ela tinha o ventre de bronze, e ela tinha as pernas em de ferro, e os dedos e os pés, ferro misturado com barro. Então, ele falou, essa é a estátua que você viu. Teve um dado momento que veio uma pedra do alto, né, sem ninguém ter jogado ela, e ela bate nessa estátua e esmiuça toda a estátua e se enche a terra inteira. E falou assim, ó rei, esse foi o sonho, né? E a interpretação também o daremos na tua presença. E a interpretação, veja bem aqui como que ele começa, ó. Veja bem, deixa eu ver somente aqui no versículo. Ó. 37. Tu, ó rei, és reis dos reis, pois os deuses dos céus têm dado o reino, o poder e a força e a majestade. Né? Então ele fala, e você, rei, e tu, rei, és o cabeça de ouro. Ou seja, rei, o Deus do céu, o Deus altíssimo, o Deus que nós servimos, não os teus deuses, em outras palavras, né? Ele fez saber para você tudo o que vai acontecer, desde agora até os últimos dias. Até os nossos dias, irmãos. E até além dos nossos dias. Esse sonho foi revelado. Deus deu a Nabucodonosor e Daniel revelou ele. Então, você, rei, é o cabeça de ouro. Então, nós estamos nessa fase aqui dessa profecia. Foi Deus, rei, que te deu todo esse domínio. Então, você deve dar honra e glória a esse Deus, rei. E é interessante que aí vem sucessivamente. Depois de ti virá um outro reino, que é o peito de prata. Depois virá um terceiro reino, que é o ventre de bronze. Depois um quarto reino, que é as pernas de ferro. Depois um quinto reino, que são os pés com 10 dedos, partes de barro e parte de ferro. Né? E depois, no dia desses reis, dos 10 reis, uma pedra vai destruir tudo isso aqui e vai formar um grande reino. Então, tu é o rei, outro rei. Agora, no dia dos 10 reis, que nós vamos ver daqui a pouquinho, no dia desses 10 reis, né, o Deus do céu estabelecerá o seu reino, um reino eterno, será um novo céu, nova terra que habita a justiça e não passará aos outros povos, mas será estabelecido para todos sempre. Agora veja a interpretação dos outros reinos. Realmente, Babilônia existiu. Daí a pouco, Babilônia caiu e entrou o reino da Média e da Pérsia, né, que é o de prata. E depois veio Grécia, que é o de bronze, né, os gregos. E depois da Grécia, o Império Romano, que foi quando Jesus nasceu, que dominou. Foi o império mais longevo que existiu. Pode consultar a história, você vai ver. Então, tudo que está no futuro, através disso aqui, Deus foi revelando, revelou e revela a nós. E é importante a gente saber isso, porque nós vamos ver que o que falta vai acontecer, porque tudo aconteceu muito tempo antes de ter acontecido, não é? Muito tempo antes de acontecer, Deus revelou uma profecia e no tempo certo foi acontecendo. Agora, no Império Romano, o que falou que ia acontecer? Ele ia passar também, ele ia dividir, não tinha outro império que ia dominar, mas seria um reino dividido. E se você for ver na história, as 10 tribos bárbaras, né, esfacelaram com o Império Romano. E aí o que surgiu? Os 10 dedos do pé. Aquelas tribos bárbaras começaram a se tornar as nações europeias dos dias de hoje.
as 10 nações europeias principais dos dias de hoje, não é? E olha que interessante, e na profecia aqui, você lê o capítulo 2, depois você vai ver, fala, olha, rei, assim que um dedo de ferro e o outro de barro não se une, ferro e barro não se une, quando você vai fazer um concreto, tem que ser ferro, pedra e cimento, aí se une. Mas se no concreto você põe o barro, aí não se une. Então fez essa ilustração. Então eles vão tentar se unir, mas vai ser dividido e através de semente humana, de casamento, eles vão se unir e não vai acontecer. Isso centenas de anos depois de Daniel, não é? E foi isso que aconteceu com a União Europeia. Pega a história universal e você vai ver. Aquelas tribos bárbaras se tornaram os 10 nações europeias, e essas nações muitas vezes tentaram se unir, não é? Através de casamento. Da Alemanha, casavam com os ingleses para que se unissem, não é? Da França, casavam com os portugueses, os espanhóis com os portugueses para se unir e se tornar um império só. Através de casamento nunca se uniu. Guerras, Napoleão Bonaparte, não é? Hitler, vários tentaram unir o império, né? Mas não se tornou, porque Deus falou que eles nunca mais se uniriam. O euro, que aconteceu, os BRICS, né? Que agora está se separando, tentando se unir e não se unir. Tudo isso está na Bíblia, irmão. Tudo isso foi profetizado. E tudo isso aconteceu nos seus mínimos detalhes. Sabe o que falta acontecer? Nós estamos vivendo nas nações europeias. E existem guerras. Existem guerras mais guerra. Os Estados Unidos querendo mandar no mundo inteiro, mas não... O Israel lá também agora... primeiro lá na faixa de Gaza, agora Israel e Irã, essas guerras, a Rússia com aquele outro país, né, a Ucrânia, né, e porque a Ucrânia quer se juntar aos europeus, né, aos outros europeus, e a Rússia não quer deixar. Então todas essas guerras existem, tentativas de união existem, mas a Bíblia falou que não vai acontecer. Mas sabe o que vai acontecer? Nos dias desses reis, né? No dia desse rei, eu vou até ler para você aqui, olha aqui o verso 44, capítulo 2. Mas nos dias desses reis, ó Deus, o Deus do céu, levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos estabelecidos para sempre. Exatamente como veio a pedra que destruiu tudo aquilo. E essa pedra, você sabe quem que é a rocha eterna? Rocha eterna lá na cruz, teu olhar ficou sem luz, vem de ti um sangue tal, que me faz limpar do mal. Rocha eterna, que prazer eu terei de em ti viver. Jesus veio no Império Romano, fundou o Império da Graça. Jesus vai voltar nos dias de hoje para implantar aqui novo céu, nova terra que habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3. Implantar aqui um reino justo, que não vai passar para ninguém. Voltará a ser como era no Éden, o lugar que Deus sempre planejou e que existirá. Então, queridos, essa é a história, né? Essa é a história toda ali. Mas é interessante que aí tem o capítulo 3. E vocês sabem o que aconteceu no capítulo 3? O reino, né? A princípio, no capítulo 2, o reino falou assim, olha, louvado seja o Deus de Daniel. Ele fez saber tudo isso, ele sabe. E todos aqui no reino estão obrigados a adorar o Deus de Daniel. Aquele que não adorar vai ser morto. Isso não é plano de Deus. O plano de Deus dá liberdade, né? Sabe o que Deus fala? Apocalipse 3:20, se Deus fala, eis que eu estou à porta e bato do nosso coração, do teu coração, do meu. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro nessa casa, cearei com ele e ele comigo. Oh, glória a Deus, né? Eu já quis impor tudo lá. Mas não passou muito tempo, ele mudou tudo de ideia. Sabe o que ele fez? Você sabe, está no capítulo 3. Ele fez uma grande estátua, igual a que ele sonhou. Igual não, parecida. A estátua toda igual a cabeça, que representava ele de ouro, a estátua inteirinha de ouro. O que ele quis dizer ali? Deus falou que meu reino vai passar. Não, 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 não. Meu reino vai ser estabelecido para todos sempre. E ele fez estátua de ouro. Sabe o que ele fez? Mandou chamar todo mundo das províncias, que as outras nações que eram subservientes, né? Porque ele dominava tudo, é um império, né? E todos eles vieram, né? E a hora que tiveram tal no Monte de Dura, né? Quando eles estavam todos lá,
né? Ele falou, olha, vamos tocar a música aqui. Quando tocar a música, todo mundo vão se ajoelhar e adorar essa mini estátua. Ou seja, todo mundo vai reconhecer que eu sou o dono da história. Nem outro Deus é dono da história. Pode até ter falado que vai acontecer e não acontecer. Mas não vai. Esse reino não vai passar para sempre. Mas é sempre esse meu reino. E vocês todos vão adorar essa estátua que eu erigi. Daniel não estava ali. Né? Não sabemos onde ele estava. Mas estava ali Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando tocaram, imagina, uma planície grande, né? Milhares e milhares de pessoas ali começaram a tocar as músicas, todo mundo, ó, o povo ó, ajoelhando, pondo o rosto em terra e adorando a estátua. Só que quando todo mundo abaixou, tinha 3 que não se abaixou. Os 3 se mantiveram em pé. Né? E as pessoas viram e correram lá caguetar, né? Correram lá fofocar para o rei. Ô rei, você não mandou fazer tudo isso? Tem 3 lá que não fizeram. Porque o rei tinha dito, aquele que não adorar esse forno aqui, essa fornalha de fogo ardente, vai ser jogado vivo lá dentro dessa fornalha. Né? E eles foram falar. Aí o rei falou assim, manda trazer os 3. Aí eles viram que é um amigo de Daniel. Né? Eles viram o rei e falou, olha, epa, será que eles não vão adorar, né? E o rei falou assim, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não adoraram a estátua que eu pedi para adorar? Olha, eu vou mandar tocar de novo. E vocês vão ter outra oportunidade para adorar. Porque tinha receio do Deus deles, né? Se vocês adorarem, tudo bem. Eu vou perdoar vocês, vocês não vão ser jogados na fornalha. Mas se vocês adorarem, eu vou jogar lá, vou mandar aquecer 7 vezes mais do que está. E vou jogar lá. E que Deus existe que pode tirar vocês das minhas mãos? Ah, irmão, eu vou até ler para você aqui, se eu sei que você já sabe, né? Mas eu vou ler aqui a resposta. Parece que é uma oportunidade de Sadraque, Mesaque e Abednego testemunhar de Deus, né? Não parece? Mas não, era um desafio a Deus, porque ele já conhecia o Deus. Pouco tempo atrás ele viu, exaltou esse Deus, né? Olha que eles falaram quando o rei perguntou isso. Olha aqui, olha. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram ao rei Nabucodonosor. Eu me emociono quando vejo isso aqui, sabe, irmãos? Será que se eu e você estivéssemos num país que eles matam os cristãos, a gente faria como esses aqui fizeram? Deus nos ajude para que sim, não é verdade? Podemos honrar aquele que deu a vida por nós, não é? Olha o que eles responderam, irmãos. Não te necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno e do fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Em outras palavras, esses jovens, com muito respeito, estavam falando ao rei, olha, rei, você nem perder tempo de tocar de novo, viu? Não precisa, não. Por quê? Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser, ele pode nos livrar da tua mão e de quem é que for. Ele é soberano. Ele é que manda em tudo. Por isso que nós o adoramos. Agora, rei, se ele não quiser nos livrar lá, se ele achar que é melhor a gente morrer, não tem problema. A nossa missão aqui está cumprida. Né? Nós não vamos servir, não. Porque, irmãos, mesma coisa de Jó, né? Jó pensava, vou morrer, mas ele diz, eu sei que meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. E eu verei, esses olhos, eu verei na minha pele, ou seja, ele vai me ressuscitar, me dar um corpo novo e eu vou viver para sempre na ressurreição. Essa esperança que Jó tinha, esses 3 jovens também tinham. Se nós tivermos que morrer, vamos morrer. E quantos, irmãos, quantos ao longo da história do cristianismo têm morrido por amor ao Evangelho? Né? Aqueles que eram levados nas fogueiras, né? Eles iam cantando, porque eles sabiam em quem ele tinha crido. E sabe, irmãos, Deus não nos deixa ser tentado, provado, além das nossas forças. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham forças para enfrentar isso. E enfrentaram. Não é? Daniel estava ali, não sei porquê. A Bíblia não diz, mas pode ser que ele talvez não aguentaria. Então Deus o livrou dessa, porque sabia que ele era fiel também. Não é? Queridos e amados, e você sabe a história, né?
tocou de novo o rei e eles não adoraram, mandou aquecer a fornalha. Os soldados mais fortes que levaram eles jogaram lá, os próprios soldados morreram com aquele calor da fornalha. Né? E depois, quando eles caíram lá, né? Olha o que aconteceu, você sabe, né? Mais 24, olha o que ele falou para os capitães dele, Nabucodonosor. Lançamos nós 3 homens atados, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam, né? Ali os capitães eram o rei. É verdade, o rei. 25. Respondeu o rei e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Tudo é possível para aquele que crê. Eles caíram lá, já caíram desamarrados, não é? Nem cheiro de fumaça eles tinham. E eram 3, mas tinham 4 lá. Mesmo que nós passarmos pelas águas ou pela fornalha das nossas aflições, não estaremos sozinhos. Davi diz isso, né? O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale de sombra e de morte, não temerei mais algum, porque tu estás comigo. Né? Jesus estava lá com eles. Né? Aí o rei manda tirar eles lá e tentou converter, mas mais para frente vai ver que não aconteceu bem isso. Mas no final, depois que ele se tornou com um animal, comendo capim lá junto com os animais, aí ele reconheceu que Deus não se brinca com esse Deus. E Deus foi duro com ele até lá, porque aparentemente, pelo que nós vemos a Bíblia, o último ato dele foi de conversão. Sabe? Se nós formos para a eternidade, quem sabe vamos ver ele lá, né? Vamos conversar com ele, com Sadraque, Mesaque e Abednego, com Daniel, não é? Tá certo, queridos? Muito bem. Então, e toda essa história, né? O que isso quer dizer? Apocalipse capítulo 13, veja bem. Apocalipse capítulo 13, veja bem aqui o que diz aqui o livro de Apocalipse. Aqui já falando para a história, e durante toda a história humana, irmãos, os discípulos, né? Lembra os discípulos? Ali, quando estabeleceu a igreja cristã, eles eram perseguidos. Não é? Quantos discípulos foram mortos? Quase todos eles foram martirizados, só João que não. Não é? Tiago foi morto à espada, Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado. Não é? Todos morreram por amor ao evangelho. Não é? Você vê, uniu os judeus, que era a religião ali, junto com o paganismo, junto com a política, junto com o governo, que era o Império Romano, e mataram. Né? Crucificaram Jesus para matar os discípulos também. Não é? E sempre foi assim. Na Idade Média, depois o cristianismo se apostatou, né? Aí virou a religião oficial do Império. Aí perseguiu os cristãos que eram sinceros e que não aceitavam aquelas mudanças. Não é? A adoração de imagem, a mudança do sábado para domingo, né? Aí os albigenses, né? Os valdenses e tantos grupos outros que eram mortos, eram perseguidos. Isso sempre aconteceu. Todos aqueles que piamente querem servir a Jesus padeceram perseguição. Isso tudo aconteceu. Mas nos últimos dias isso voltará a acontecer. Né? Aqui no capítulo 13 de Apocalipse, veja aqui. Ó. Aqui fala de um grande poder, né? De uma besta, que se você ver profeticamente, se quiser, entra em contato. É Roma, primeiro Roma pagã que perseguiu, depois Roma cristã que se apostatou, também perseguiu, e depois aqui ela é morta, né, na Revolução Francesa, né? O Papa é levado preso para a França pelo general Berthier, e lá ele é morto no cativeiro. Então aqui fala que esse poder, né, besta quer dizer poder, ele recebeu uma ferida, olha lá, ó, uma imagem besta que recebera a ferida da espada e vivia. Ele foi ferido, a Roma cristã, né, foi ferida, mas depois ela reviveu e está se tornando um poder. Aí uma outra besta, né, que a gente cresceu nos Estados Unidos, aqui da América do Norte, né, com grande poder, falava com o cordeiro, porque a nação dos Estados Unidos, quando ela surgiu com 2 lemas, né? Uma nação sem rei e uma religião sem papa, liberdade de consciência, Estado laico, né? Democracia, escolher os governos, mas o governo não pode intervir na adoração. Todos podem adorar ou não adorar do jeito que quiserem. Isso veio de Deus. Por isso que essa segunda aqui fala como cordeiro. Essas coisas, e a nação protestante, você sabe disso, né?
nos Estados Unidos, e eles surgiram com os peregrinos, que estavam sendo perseguidos, foram lá e fundaram e fizeram essa Constituição baseada na liberdade. Não é? Mas aos poucos, esse poder está se unindo com outro poder. Inclusive hoje nós temos um líder religioso da Igreja Cristã Maior, que ele é norte-americano, né? Pela primeira vez, se unindo novamente esse poder. E quando unir esse poder, olha aqui o que vai acontecer. Ó. E foi-lhe dado concedida que desse espírito e imagem. Lembra lá a imagem? A imagem? Imagem da besta, do poder, né? Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos que não adorassem a imagem da besta. Você veja? Não mandou matar aqueles que não adoraram. Agora quem não prestar uma adoração, né, ou um consentimento com esse poder, acontecerá a mesma coisa, queridos. Acontecerá a mesma coisa. Agora, o importante de tudo é que quando termina esse capítulo 13, nessa perseguição grande que vai... Os cristãos são perseguidos hoje, mas vai ser muito mais perseguido daqui a algum tempo. Né? É importante saber que assim como Jesus esteve lá, né, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E veja aqui o capítulo 14, né, quando parece que o povo de Deus vai ser morto, né, no final, a escatológico. Por isso que nós temos a interpretação historicista. E Daniel mostra isso. Começa lá atrás, vai passando pelo tempo, passa pelo nosso tempo, as 10 nações europeias, e segue adiante. A hora que vai surgir, já está aí esses dois grandes poderes, mas eles vão impor suas leis também, leis que vão dar em choque com a lei de Deus, né? E aqui diz assim, ó, eis que olhei estava o Cordeiro, Jesus Cristo, né? E com ele, aqueles 144 mil, que é um número simbólico, que tinha escrito o seu nome, né? Então, veja bem, não vai perecer aqueles que estiverem com Jesus também. Terá aprovação, terá perseguição, mas Jesus estará com eles também, né? Louvado seja Deus por isso, né? Queridos, e qual que será a marca dessa besta, né? Olha aqui, queridos, capítulo 6 fala que esse povo de Deus que vai estar vivo quando Jesus voltar, eles pregam 3 nações, olha lá, 3 mensagens especiais. Olha. E vi outro anjo, anjo é mensageiro, anjo não prega evangelho, então são mensageiros de Deus, da igreja, né? Voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e voz. A mensagem, ela alcançava o mundo todo. Nós estamos no YouTube, né? Joel Marcondes e Ácio Vegesul. Estamos no Facebook, Joel Marcondes também. Esse vídeo vai estar aí, né? E vai estar voando aí pelo mundo inteiro, falando dessa mensagem, falando da palavra de Deus e do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Então, qual que é a mensagem que nós estamos pregando hoje? Dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória. Temam a Deus, respeite a Deus e dá glória a Deus. Mas tinha o evangelho eterno, nós pregamos o evangelho eterno, a salvação pela graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus. E aqui, né, temer a Deus, dar-lhe glória, ou seja, temer a Deus é obedecer a Deus, dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Pedro já diz, o juízo começa pela casa de Deus. Hoje, Daniel capítulo 7 mostra essa cena do juízo que está acontecendo hoje. Né? O povo de Deus, e aqui capítulo 11 de Apocalipse, diz que o juízo começa pelos mortos. Desde Abel, o justo morto, até todos os justos que passaram, até o dia de hoje chegar a nós, irmãos. Os anjos do céu, lá, e Jesus lá nos defendendo, vai mostrar para todos os anjos quem vai estar preparado quando Jesus voltar, agora breve. E quando ele voltar, os anjos já sabem todos que vão se salvar. O juízo não é para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. O juízo é para todo o universo, que está vendo lá, e depois vai ter o juízo final, que todos nós vamos participar também, né? Dizendo-lhe com grande voz, temei a Deus dele agora, porque vindo é a hora do seu juízo. Agora preste atenção aqui, aonde está a marca de Deus, o selo de Deus, e aonde que está a marca da besta, né? A imagem da besta, irmão, o que foi a imagem da besta? A imagem da besta hoje é que a religião vai voltar a se unir com o Estado. Assim como os judeus se uniram com o povo romano para matar Jesus e para perseguir Jesus. Assim como o Império Romano se uniu com a igreja cristã iniciante, se tornou a igreja estatizada, a igreja do Estado, e perseguiram aqueles fiéis de Deus. Isso vai acontecer de novo. Você não percebe a bancada evangélica? Você não percebe os Estados Unidos, aqui Brasil também, e muitos outros países, né? A mistura que está se fazendo de religião com o Estado, não é? É isso que vai acontecer, é isso que está acontecendo.
não é? E adorar, e agora, e veja bem, a marca da besta, né? É contrário ao selo de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Sabe o que é isso aqui? É o quarto mandamento da lei de Deus. Vai lá, em Êxodo capítulo 20, você vai ver. Lembra-te do dia do sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Eu faço uma pergunta para você responder rapidamente. Que dia os cristãos guardam hoje no mundo todo? A maioria dos cristãos. Evangélicos, católicos. Domingo. E sabe quem que instituiu o domingo? O primeiro dia da semana? Não existe isso na Bíblia. Né? Fala que é a ressurreição de Jesus. Quem instituiu isso, irmão? Foi a igreja apostatada que Paulo falou. Aquela igreja de 1 Tessalonicenses capítulo 2, onde fala que o líder dessa igreja sentaria no trono de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, mudaria a lei de Deus. Daniel 7:25. Cuidará mudar os tempos e a lei. A lei. Tiraram a lei, não farás imagem de escultura, o 2, o segundo mandamento de Êxodo 20, dos 10 que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Tiraram esse mandamento, dividiram o 10 em 2. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás todas as coisas do teu próximo. Lá é um mandamento só. E eles dividiram. E o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado, o único na Bíblia que diz para a gente lembrar, porque Deus sabia que a gente ia esquecer. Eles colocaram guardar domingo. E hoje todos, a Igreja Católica diz claramente, fomos nós que instituímos o domingo para dia de guarda no lugar do sábado, que é bíblico. Então, o selo de Deus é o sábado, é o quarto dia, como diz aqui. Todos que aceitam Jesus como Salvador são selados com o Espírito Santo da promessa. Selo da nossa salvação. Isso está em todas as igrejas cristãs, tem pessoas seladas com o Espírito Santo. Mas nesses últimos dias, Deus selará os seus servos. Pode ver que o selo de Deus não é sinal escatológico dos últimos dias, quando haverá uma separação mesmo entre os cristãos. Aqueles que preferem adorar a instituição humana, a imagem, a união do Estado vai se unir e vai impor o domingo como dia da família, como dia que todos os cristãos devem guardar, que vai por causa da ecologia. Isso tudo vai acontecer, entendeu? E aí você tem que fazer a decisão a quem você vai adorar, Se ao Deus que fez os céus e a terra, o mar, ou a instituição humana, tá certo, queridos? Então, veja bem, e haverá uma perseguição como houve lá, como Babilônia fez também, lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque aqui está dentro. Deixa eu ler o capítulo 13 aqui para você ver, olha. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, servos, se lhes posto um sinal na mão, trabalho, não pode trabalhar o domingo, é o sábado que não pode. Ou na sua testa que é a decisão, você vai fazer decisão, vou obedecer o mandamento bíblico ou vou obedecer o mandamento de homem, E aqueles que não tiverem, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem o sinal. Vai ser proibido comprar e vender a todos aqueles que preferirem guardar o dia de Deus. Ele diz, olha, fossem todos mortos, vai ter um decreto de morte também. Mas Jesus vai estar com o teu povo, protegendo ele, sabe? Por isso, irmãos, que nós devemos agradecer a Deus pela liberdade religiosa que nós temos hoje. Porque a perseguição que houve no passado haverá novamente em nossos dias. Nós temos que pegar bem firme com Jesus. Porque se nós formos fiéis a Ele, nesses momentos de liberdade, nós seremos quando vier o momento de perseguição também. Tá certo? Venha amanhã, se você é aqui de Vargem Grande, venha com a sua família, às 9 horas da manhã, na rua Petrópolis 466, Vila Santana. Lá nós vamos estudar essa lição de novo, vamos ter uma pregação, depois vamos ter um junta-panela lá gostoso, vegetariano, tá bom? Se você é em qualquer outra cidade, procura aí, no Google aí, Igreja Adventista Sétimo Dia da sua cidade, você vai encontrar, vai 9 horas lá, que você vai ser muito bem recebido. São o povo que pregam essa mensagem. Interpretação bíblica historicista, Assim como nós vimos Daniel e essas profecias, que vão revelando e mostra que futuro só Deus conhece e Ele revela. E vemos que isso cumpriu tudo nos seus mínimos detalhes e vai se cumprir novamente. Tá bom? Creia nisso, porque está na Bíblia. Está na Bíblia é bom para você. Que Deus te abençoe, te dá um sábado muito feliz, tá bom? Você e a sua família. Vamos fazer uma oração?
Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem nos derramado. Agora, Pai, estudamos Tua palavra, Pai, vimos a Tua mão poderosa, Pai, vimos que o Senhor conhece o futuro, todo lá na época de Daniel, da Babilônia, né? Todos os impérios, os 4 impérios que surgiram e pereceram, Senhor. Hoje vivendo nas nações europeias aí, nos dizem que tá, guerras, rumores de guerras, mas sabemos que o Senhor está no comando da história. E sabemos que agora, Senhor, só falta Jesus Cristo voltar para nos buscar, para morarmos no céu e na nova terra, habitando a justiça. Eu sou esse meu irmão e minha irmã que ora comigo, esse amigo e amiga. Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade da Tua palavra. E quando o Senhor vier, possa nos achar fiéis ao Teu lado. São bênçãos que agradecidos te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Tchau, tchau. Feliz sábado para você e para a sua família. Até logo mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu desligar aqui que não está desligando. Tchau, amigo.